Eu achava que sabia o que era solidão. Achava que a tinha sentido naquelas tardes cinzentas em que a casa estava vazia, e o único som era o tic-tac do relógio da parede. Achava que conhecia a dor do abandono quando vi minha mulher partir, antes da hora, sem se despedir com palavras, apenas com um silêncio cada vez mais longo entre uma respiração e outra. Mas tudo isso foi apenas o prólogo para o que eu senti naquele dia. Era meu aniversário de 65 anos. Nunca fui de grandes festas, nem de esperar presentes caros, mas no fundo, como qualquer pai, como qualquer ser humano, esperei alguma coisa. Uma ligação, um abraço, um bolo simples, um "parabéns, pai", dito de qualquer jeito, até por mensagem. Mas não recebi nada disso. Peguei o ônibus da clínica onde estava fazendo exames, ainda com a pulseira no pulso e o envelope de resultados dentro da mochila. Eu estava cansado, mas tranquilo. A médica tinha dito que o mais difícil já havia passado. A diabetes estava sob controle, o coração forte, e eu poderia voltar para casa com cuidados simples. Isso me deu alívio, até uma pontinha de alegria. Eu só queria minha poltrona velha e um copo de café ralo na varanda. Eu queria de volta à minha rotina, mas quando cheguei na frente da minha casa, alguma coisa estava errada. O portão, que sempre rangia ao menor empurrão, estava fechado com uma corrente. As janelas todas estavam com as cortinas retiradas. A caixa de correio tinha sido arrancada, e onde antes havia flores num pequeno vaso ao lado da porta, só restava a marca da cerâmica no chão. Achei que fosse um engano, que a filha do meio, sempre impulsiva, tivesse trancado tudo por medo de roubo. Ou que meu genro, aquele mesmo que se dizia homem prático, tivesse mandado pintar o portão sem me avisar. Mas quando me abaixei para pegar a chave reserva, sempre escondida no mesmo lugar, encontrei apenas um envelope amarelado, escrito à mão. Apenas 5 palavras. Você vai dar um jeito. Não havia nome. Não havia data. Não havia nem sequer um tom de desculpa. Aquilo não era uma carta. Era uma sentença. Fiquei parado. O mundo ao meu redor pareceu ficar sem som. A vizinhança, que sempre me pareceu viva, com crianças gritando, gente indo e vindo, estava muda. Eu me sentia nu no meio da rua, com uma mochila nas costas e a alma arrancada pela raiz. Tentei ligar para minha filha. Número inexistente. Tentei o do meu filho mais velho. Caixa postal. Ninguém atendia. Até meu vizinho de muro havia se mudado, há meses. E agora o lado de lá era uma casa de aluguel, ocupada por desconhecidos que me olhavam como se eu fosse um invasor. Sentei na calçada. Não chorei. Não naquele momento. Só senti um peso esmagador no peito. Um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas ausência de sentido. Um vazio que não deixa nem lugar para raiva, porque a dor ainda está em choque. Eles venderam minha casa. Minha casa. O lugar onde eu vi meus filhos darem os primeiros passos, onde enterrei meu cachorro no quintal com um nó na garganta, onde pintei as paredes com as próprias mãos depois do incêndio na cozinha. Minha casa que eu construí, centímetro por centímetro, ao longo de uma vida inteira. Vendida, sem me consultar, sem me avisar. E não era só a casa. Era tudo o que ela representava. Minha história, minha velhice, minha dignidade, tudo embalado, colocado à venda e descartado com a frieza de quem se desfaz de um móvel velho. Naquela noite, dormi num banco de rodoviária. A mochila como travesseiro, o envelope como lembrança. O aniversário passou sem velas, sem felicitações, sem ninguém. E eu percebi de maneira brutal que não havia sido esquecido, havia sido descartado. E naquele banco duro, sob a luz fria dos refletores da rodoviária, eu comecei a entender uma verdade que me custaria caro, mas que me salvaria depois. Quando você perde tudo, até o seu próprio nome vira silêncio. Mas o silêncio também pode ser reescrito. Não há vento mais cruel do que o que sopra debaixo de uma ponte às 4 da manhã. Não é só o frio no corpo, é o frio na alma. É como se cada rajada carregasse uma lembrança daquilo que você perdeu. As paredes que protegiam minha velhice agora eram concreto úmido e goteiras pingando sem ritmo. A casa, minha casa, era agora um vazio do qual eu só lembrava a cor do portão e o som da porta rangendo. Nos primeiros dias depois do bilhete, eu tentei racionalizar. Pensei que talvez algo terrível tivesse acontecido. Uma dívida impagável, um erro jurídico, um acidente, quem sabe. Mas aos poucos,
entre as conversas com outros invisíveis. Sim, invisíveis, porque é assim que nos tratam quando viramos parte da paisagem urbana. Fui percebendo a verdade mais cortante. Eles foram embora por escolha. Me deixaram, como se eu fosse um fardo, como se a velhice fosse um peso que eles não queriam mais carregar. As primeiras noites debaixo da ponte foram as mais difíceis. Não pelo frio, não pela fome, mas pela vergonha. Vergonha de estar ali. Vergonha de ter confiado tanto em quem não merecia. Vergonha por ter acreditado que a idade traria algum tipo de respeito. Eu que passei a vida trabalhando, ensinando meus filhos a andar de bicicleta, ajudando com o dever de casa, me preocupando com a merenda escolar, agora dividia espaço com ratos e cheiro de urina. Conheci pessoas ali que tinham histórias parecidas. Homens que perderam tudo em divórcios injustos. Senhores aposentados que assinaram papéis sem ler, enganados pelos próprios filhos. Mulheres que foram abandonadas pelos netos depois de uma vida inteira criando gerações. A dor era um idioma comum. E mesmo sem dizer uma palavra, bastava um olhar para entender. Todos ali estavam tentando não morrer um pouco mais a cada dia. Uma noite, o vento derrubou minha mochila. Os papéis médicos voaram pela calçada molhada. O envelope do hospital se abriu, espalhando os resultados dos meus exames como se fossem confetes de um carnaval de tragédias pessoais. Eu corri atrás dos papéis, tropeçando nos próprios passos, desesperado. Não porque fossem importantes, mas porque eram as últimas provas de que eu ainda existia, que eu tinha um nome, um número de identidade, um histórico, um corpo com batimentos, uma ficha, porque ali, naquele chão sujo, o mundo queria me apagar. A fome chegou mais rápido do que eu imaginava. Uma coisa é pular uma refeição, outra é não saber se haverá comida nos próximos dias. Eu me vi mendigando restos de marmita em bares, esperando o olhar piedoso de algum funcionário que deixasse sobrar um pedaço de carne. Nem sempre sobrava, e quando sobrava, às vezes, era propositalmente estragado. Testes, talvez, para ver até onde um velho vai para não morrer de fome. Passei a recolher garrafas, não por reciclagem, mas por sobrevivência. Vender vidro era o novo emprego, um emprego que pagava em centavos, mas que ao menos me ocupava as mãos e desviava a mente da dor. Aos poucos, criei uma rotina. Acordava com o nascer do sol, fazia um percurso pelos arredores, voltava com o que conseguisse carregar, contava as moedas, um pão por dia, às vezes, uma fruta. Nunca mais. A ponte virou morada. Usei papelão como colchão, jornal como cobertor. A cada noite ouvia carros passando acima de mim como se fossem os fantasmas da vida que eu já tive. Famílias indo para casa, filhos rindo nos bancos de trás, gente reclamando do trânsito. Enquanto isso, eu olhava para o céu entre as frestas de concreto, perguntando o que foi que eu fiz de tão errado para merecer aquilo. Mas no meio do inverno, algo mudou. Não dentro da ponte, dentro de mim. Na manhã em que um jovem me jogou uma garrafa d'água sem olhar para trás, como se eu fosse um animal de rua, eu percebi, se eu morresse ali, ninguém notaria. E aquilo, paradoxalmente, me deu força, porque se ninguém esperava mais nada de mim, então eu estava livre. Livre para tentar outra vez. Livre para, ao menos, tentar escrever o resto da minha história com as próprias mãos. Eu era um velho, mas era um velho vivo. E ali, naquela ponte que engolia os esquecidos, eu fiz uma promessa. Eu ia sair dali, nem que fosse rastejando, porque o mundo me jogou no chão, mas esqueceu que eu aprendi a levantar muito antes de ser traído. Quando a gente chega à velhice, dizem que vem junto o respeito, mas o que encontrei nas ruas foi silêncio. Um silêncio gelado, áspero, daqueles que te fazem sentir que está falando com paredes. Eu já havia sido um homem de ferramentas, de café preto sem açúcar às 6 da manhã, de consertar o que quebrou, mesmo quando o que quebrava era o coração dos filhos. Mas nas ruas, meu currículo era invisível. Meu nome era pó. A cada tentativa de trabalho, uma nova ferida. Entrei em oficinas, mercados, lojas pequenas, oferecendo o pouco que ainda me restava. Minhas mãos. Mãos que já seguraram meus filhos. Quando pequenos, que construíram os móveis da casa que agora pertencia a estranhos, que foram calejadas de tanto esforço. Mas agora, essas mesmas mãos só encontravam portas fechadas. Nós buscamos alguém mais jovem,
Desculpe, o senhor não tem como acompanhar o ritmo. E se acontecer alguma coisa com o senhor aqui dentro? A idade virou sentença. A rua, minha cela. E a esperança, bem, ela ia ficando menor a cada não. Cheguei a pensar em desistir, não por covardia, mas por exaustão. Não é fácil ver o mundo te olhar como se você já tivesse passado do prazo de validade, como se tudo que você foi já não importasse mais. Mas mesmo nos dias mais difíceis, eu me agarrava a uma única certeza. Se eu não fosse importante para mais ninguém, então teria que ser importante para mim mesmo. Foi numa tarde abafada que tudo começou a mudar. Eu estava sentado na calçada de uma borracharia, tentando recuperar os sentidos depois de mais uma negativa. O sol queimava sem piedade, e o cheiro de óleo misturado à borracha derretida parecia me lembrar que eu ainda era feito de carne. O dono, um homem calado, de boné sujo e dentes amarelados, me olhou de relance. Depois de alguns minutos veio até mim. "Tá procurando serviço ou só sombra?" Ele perguntou sem ironia. "Serviço", respondi, tentando parecer firme. "Sabe montar um pneu? Já montei muita coisa nessa vida. Posso aprender o resto." Ele não respondeu. Apenas apontou com a cabeça para os fundos da loja. "Pode ficar ali hoje. Se aguentar até sexta, te pago o que der." Foi assim. Nenhum contrato, nenhum crachá, só a chance de provar que eu ainda servia para alguma coisa. E eu aguentei. Aguentei o cheiro forte, as mãos cheias de graxa, os turnos de sol a sol. Aguentei os olhares desconfiados dos outros funcionários mais jovens. Aguentei os cochichos, os risos abafados. Aguentei, porque aquela era a primeira vez, em muito tempo, que alguém não me tratava como descartável. E a borracharia virou minha trincheira. Eu dormia nos fundos, num colchão fino ao lado dos pneus usados. Acordava com o barulho da oficina abrindo e dormia com o som dos motores parando. Cada dia ali era uma pequena vitória. Com o pouco que ganhava, comecei a juntar moedas. Nada demais. Uma nota de 2 aqui, outra de 5 ali. Guardava tudo dentro de uma lata de tinta vazia, escondida num buraco no canto do depósito. Não era só dinheiro. Era a dignidade empilhada. Era a prova viva de que eu podia recomeçar. Eu não sonhava com luxo. Sonhava com um canto. Um lugar onde eu pudesse tirar os sapatos sem medo. Onde o teto fosse meu e a porta se abrisse com a minha chave. E não com um bilhete cruel. A borracharia também me ensinou a me reconectar com o mundo. Um senhor de 65 anos é quase invisível numa fila de mercado, mas atrás do balcão, segurando uma chave de roda, eu era alguém. Eu era o que resolvia os problemas de motoristas apressados, de mães desesperadas com pneus furados, de homens arrogantes que só baixavam a cabeça quando viam que eu consertava o que eles não sabiam nem desmontar. Houve dias em que quis desistir, quando o frio voltava, quando o estômago roncava, quando a solidão gritava alto, mas também houve noites em que me deitei entre as ferramentas e sorri, porque mesmo ali, com o cheiro de graxa e o chão duro, eu era mais livre do que jamais fui nos últimos anos com minha família. E foi ali, entre pneus carecas e motores roncando, que comecei a perceber. Minha história ainda não tinha acabado. Eu podia escrever um novo capítulo, e ele não precisava começar com mágoa. Podia começar com resistência, com trabalho, com dignidade, com minhas mãos, mais uma vez. A borracharia me devolveu o chão, mas foi o bar do lado que me devolveu a alma. Ele ficava logo na esquina, um desses botecos antigos com fachada desbotada, cadeiras de plástico meio tortas e uma jukebox que só funcionava depois de um tapa. Na lateral, Bar do Dito, dizia a placa pendurada com arame, mas o nome verdadeiro daquele lugar era Refúgio, mesmo que ninguém chamasse assim. No começo, eu só passava por ali no fim do turno, sujo de óleo, mãos ardendo de tanto esforço. Sentava no último banco da calçada, pedia uma água da torneira, ou, quando o bolso deixava, um café preto ralo, servido numa xícara lascada. Era o que cabia, era o que aquecia. O dono, seu Benedito, era um sujeito miúdo, mas com olhos que viam longe. De início, não trocávamos muitas palavras. Ele apenas assentia quando eu chegava, deixava o copo sobre a mesa e voltava a ler seu jornal envelhecido. Eu respeitava o silêncio dele. E ele respeitava o meu. Às vezes era só disso que 2 homens precisam para se entenderem. Com o tempo começamos a conversar. Coisa pouca. Um comentário sobre o jogo do dia anterior. Uma reclamação sobre o preço do gás.
uma lembrança solta de outros carnavais. Eu contava uma história minha, ele contava duas, e cada noite era como se a minha voz voltasse a ter valor. Ele me escutava como quem limpa um objeto antigo com cuidado, como quem sabe que por trás da ferrugem ainda tem brilho. Foi numa dessas conversas que ele me ofereceu algo improvável, um segundo trabalho. O que acha de dar uma mão aqui à noite, tirar umas mesas, enxugar o balcão, espantar bêbado chato? Não é muito, mas paga a janta e mais um trocado. Aceitei na hora, e assim, meus dias passaram a ter 2 turnos, graxa e graçolas, pneus de manhã, copos à noite. Era cansativo, sim, mas o tipo de cansaço que te faz dormir com propósito. Durante o dia, eu consertava carros. Durante a noite, eu começava a consertar algo muito mais quebrado. Eu mesmo. O bar era o oposto das ruas. Era barulhento, vivo, cheio de risadas altas, brigas pequenas e histórias exageradas. E ali, ninguém se importava se eu morava nos fundos de uma borracharia ou se minha camisa estava gasta. O que importava era que eu escutava, e eu escutava de verdade. Talvez por isso tenham começado a me procurar. Um a um, os fregueses se sentavam perto de mim para falar da vida. Do filho que foi embora, da mulher que traiu, do salário que não chega até o fim do mês. Eu escutava tudo. E quando perguntavam de mim, eu só dizia: ainda estou consertando meus pneus internos. Eles riam, mas eu falava sério. Comecei a escrever. No início, só para mim. Pegava guardanapos usados, embalagens de cigarro, qualquer papel solto. Depois ganhei um caderno velho do seu Benedito, para você deixar sua cabeça no lugar, ele disse. E ali eu fui despejando as dores, as memórias, os nomes que doíam lembrar. Escrevia sem pressa, como quem costura uma roupa nova usando retalhos do que sobrou da antiga. Às vezes me pegava lendo os próprios textos em voz alta, só para ouvir alguém me dizendo aquilo, mesmo que fosse eu mesmo. As palavras começaram a se espalhar. Um cliente lia, mostrava para o outro. Um dia, uma moça jovem, estudante de jornalismo, apareceu e disse: o senhor escreve como se já tivesse morrido e voltado. Sorri. Talvez fosse verdade, porque o homem que entrou naquele bar pela primeira vez não existe mais. Passei a ser chamado de seu escritor. Alguns deixavam cigarros como pagamento pelos textos copiados à mão. Outros traziam papel, cadernos, até uma caneta tinteiro, que parecia cara demais para alguém como eu. Mas eu aceitava tudo. Não por vaidade, eu já tinha passado da idade de querer aplausos, mas porque, finalmente, eu sentia que minha história estava sendo ouvida. E mais que isso, estava sendo sentida. Um dia, encostei na parede do bar, com a xícara na mão. E percebi que ali, naquele caos de mesa torta e risada alta, eu tinha um lar. Não um lugar com travesseiro macio ou lençóis perfumados, mas um lugar onde minha presença fazia diferença, onde meu silêncio era confortável, não constrangedor, onde minha voz era esperada, não ignorada. Não era a casa que perdi, mas era um começo. E naquele momento, eu entendi que às vezes a vida nos empurra para longe do que achávamos essencial, só para mostrar o que realmente importa. E naquele balcão manchado de pinga e saudade, eu comecei a entender que a reconstrução nem sempre é feita com tijolos. Às vezes, é feita com escuta, com palavras, com dignidade recuperada, frase por frase. E foi ali, entre a graxa da manhã e as conversas da noite, que a chave da minha próxima porta começou a ser moldada. E dessa vez, ela seria só minha. A primeira vez que escrevi lar no caderno foi numa noite de chuva. A água descia pelos cantos do bar como se o céu estivesse lavando os pecados da cidade. E eu ali, sentado atrás do balcão, sozinho, ouvindo o gotejar que se misturava com a jukebox tocando alguma música antiga. O bar já estava fechado. Benedito tinha ido dormir, e eu ficara encarando a porta por dentro como quem espera alguém que nunca chega. Foi nesse silêncio que escrevi: lar é o lugar onde você para de esperar. Naquela altura, já fazia mais de 2 anos que eu dividia minha rotina entre a borracharia e o bar. Juntava cada moedinha com a disciplina de quem aprendeu a sobreviver com nada. Eu não comia fora, não tinha vícios, não comprava nada além do que era necessário. O caderno virou minha companhia. Meus textos se acumulavam, e com eles,
Algo novo começava a brotar dentro de mim. Uma esperança tímida, torta, mas insistente. Era como se as palavras fossem tijolos, e cada história escrita me deixasse um passo mais perto de construir algo. Algo meu. Foi seu Benedito quem falou primeiro. Com o que você já tem guardado, e com mais uns meses, acho que dá para procurar uma casinha. Olhei para ele sem entender. Ele riu, limpando um copo com um pano encardido. Você acha que a gente não vê, mas eu sei que anda economizando tudo. Você merece um teto que seja só seu. Um lugar para plantar essas histórias aí. Comecei a visitar bairros distantes nas folgas. Andava a pé, anotava placas de vende-se, conversava com velhos corretores que achavam graça de um homem grisalho, de chinelo e caderno na mão, dizendo que queria comprar. Um deles, seu Anacleto, foi direto. Com o que você tem, meu amigo, só se for uma casa caída. Eu topo, respondi. Desde que caiba minha rede e um cachorro. Demorei 6 meses para encontrar o que chamariam de escombros, mas que eu chamei de semente. Uma casinha térrea, com o telhado torto, portas empenadas, muro rachado. Mas tinha um pequeno jardim. Na frente, um varandão nos fundos e uma energia silenciosa que me dizia: aqui, dá para recomeçar. Paguei à vista. Levei a chave para o bar como se fosse um troféu. Seu Benedito me deu um abraço que parecia de pai. Eu tremia. Pela primeira vez em anos, tremia de alegria. As primeiras semanas foram de poeira e reformas. Vassoura, martelo, tinta comprada aos poucos. Dormia num colchão no chão, mas com as janelas abertas e a lua entrando devagar. Era a minha lua agora. O meu vento. Plantei flores no canteiro, mesmo sem saber os nomes. Adotei um cachorro velho, com um olho só, que apareceu na calçada como se tivesse sido enviado. Chamei de Farofa. Ele nunca me pediu nada além de silêncio e sombra. Montei minha rede na varanda, e ali passei noites inteiras escrevendo, lendo, observando o mundo passar. As histórias que antes escrevia com dor, agora saíam com calma. Não porque o passado doía menos, mas porque o presente doía menos. E isso era tudo. Um dia, um grupo de crianças passou em frente à minha casa e uma delas gritou: olha lá o velhinho do livro. Fingi que não ouvi, mas sorri, porque a moça do blog, aquela estudante de jornalismo que lia meus textos, ainda visitava às vezes. Levou alguns cadernos para mostrar aos colegas. Um dia me disse: se o senhor deixasse, dava um livro. Respondi: se você acha que alguém quer ler um velho que foi abandonado, pode tentar. A vida começava a mudar de novo, mas dessa vez não era empurrão, era passo. A casa não tinha luxo, mas tinha tudo o que eu nunca tive: paz. Não precisava de grades, alarme, portão automático, porque tudo o que importava já estava do lado de dentro. Cada parede tinha pedaços meus. O caderno velho na estante improvisada, a foto da borracharia no canto, a plaquinha que um amigo do bar fez com arame retorcido escrito: aqui vive um teimoso. Um dia sentei na rede, Farofa deitado ao lado, e percebi: era ali que eu devia estar. Demorou, doeu, mas eu cheguei. A chave que agora eu pendurava na parede não era só de ferro, era de memória, era de vitória, e eu não devia nada a ninguém. A primeira vez que alguém me chamou de autor, eu olhei para trás, achando que estavam falando com outra pessoa. Foi no mercadinho da esquina. A moça do caixa me entregou o troco e disse: eu li seu livro. Chorei no conto do cachorro. Eu agradeci, gaguejando, tentando entender de que livro ela falava. Porque para mim, aquilo tudo ainda era só um punhado de cadernos velhos com letra miúda e palavras rabiscadas com raiva, tristeza ou saudade. Mas a verdade é que sem que eu soubesse direito como, meu passado virou página. Tudo começou com Lara, a estudante de jornalismo que conheci no bar. Era uma garota curiosa, dessas que escutam mais do que falam e que fazem perguntas que doem. Ela tinha começado a gravar as histórias que eu contava para o pessoal nas madrugadas de sexta-feira, enquanto limpávamos as mesas e secávamos os copos. No começo, era só por distração. Depois ela passou a transcrever no blog do curso, sem pretensão, só porque achava que o mundo precisava ouvir o que ela chamava de memórias de quem foi esquecido. Eu não tinha internet em casa, nem celular. Então tudo o que acontecia no blog era um mistério para mim. Só fiquei sabendo quando ela chegou no bar, numa manhã qualquer, com os olhos arregalados e um sorriso nervoso. Seu livro tá pronto. Que livro, menina?
Ela me entregou um volume pequeno, capa simples, título discreto: Você vai dar um jeito. Crônicas de um homem que foi esquecido. Meu nome estava lá, impresso embaixo do título. Meu nome completo, como nos documentos antigos que minha família nunca me ajudou a recuperar. Mas isso aqui, como? Ela explicou que os textos tinham viralizado, que leitores mandavam mensagens, que uma pequena editora independente topou reunir os relatos. Ela insistiu que eu devia ganhar algo com isso. Mas eu pedi: se um dia render dinheiro, compra livros e distribui para os velhos dos abrigos. Eu só quero que leiam, que saibam que a gente existiu. Eu fiquei dias olhando aquele exemplar como se fosse um espelho. Lia e relia meus próprios relatos como se fossem de outro homem, porque, de certa forma, eram. Aquele que escreveu sobre o frio da calçada, o gosto da sopa azeda do abrigo, o medo de dormir com a cabeça exposta ao mundo. Esse homem não era mais eu, mas ao mesmo tempo era tudo que me formou. A repercussão do livro foi lenta, mas constante. Uma rádio local me chamou para uma entrevista. Depois, um programa de TV pequeno. O apresentador tentou me emocionar, perguntando sobre o bilhete da minha família. Eu apenas disse: eles me deixaram vai dar um jeito. E eu dei. A frase virou meme. A editora mandou imprimir mais cópias. E eu continuei como sempre, cuidando do jardim, escrevendo na rede, passeando com Farofa, que agora era conhecido como o cachorro do escritor. Algumas escolas começaram a adotar trechos do livro em aulas de literatura. Me pediram para visitar uma turma. Entrei na sala com minhas roupas simples e o boné desbotado. Os alunos esperavam um senhor sério, sisudo, mas ao me ouvirem, riram, choraram, fizeram silêncio. Uma menina me perguntou: o senhor perdoou sua família? Respondi com sinceridade: ainda estou descobrindo se é perdão o que eu procuro, ou paz. Não é fácil ser visto depois de décadas de invisibilidade. Assusta, dá vergonha, mas também dá sentido, porque mesmo sem querer, eu me tornei voz de outros que nunca foram ouvidos. Uma carta chegou pelo correio, vinda de longe. Era de um homem de 70 anos que também fora abandonado pelos filhos. Escreveu: seu livro me deu vontade de viver de novo. Eu chorei lendo. Chorei como não chorava desde o primeiro inverno debaixo da ponte. A minha casa, aquela que eu comprei com suor e paciência, virou abrigo de ideias. Vizinhos vinham ouvir histórias. Jovens sentavam na varanda para conversar. Uma professora me chamou de cronista popular. Eu apenas dizia: eu só escrevo o que doeu. Às vezes, caminhando pelas ruas da cidade, alguém passava por mim e sussurrava: você vai dar um jeito. Não era mais uma sentença de abandono. Era um mantra de resistência. Eu tinha tomado a frase de volta. Ela agora era minha. E mesmo sem procurar, acabei encontrando mais do que esperava: respeito, propósito e gente. Gente que me viu, que me leu, que me entendeu. Mas a história não para aí, porque um dia, no meio de uma tarde calma, o celular pré-pago que Lara me deu tocou. Uma mensagem curta, fria, mas poderosa. Oi, pai. E eu soube que o tempo, mesmo distante, ainda queria me testar. Foi uma tarde quente demais para o outono. Eu tinha acabado de regar as plantas do jardim, quando ouvi o som abafado do celular vibrando em cima da estante. Ainda não era um hábito para mim. Às vezes esquecia que aquele pequeno aparelho agora fazia parte da minha rotina. Era um presente de Lara, com poucas funções, mas suficiente para receber mensagens e ligações. Ela disse que eu precisava de uma forma de ser encontrado. Eu, na minha cabeça, achava que já tinha sido achado por mim mesmo. Não esperava mais ninguém. Mas naquele dia, quando peguei o celular, havia uma notificação nova, um número desconhecido e uma única frase na tela: oi, pai. Meu coração parou por um instante, não pelo conteúdo, mas pelo tom. Não. Havia emoção. Não havia desculpa, nem como você está. Só uma tentativa fria, calculada e, no fundo, desesperada de quebrar o silêncio. Por 5 anos eu não ouvi nada. Nenhum telefonema, carta, recado distante. Nada. Era como se eu tivesse sido arrancado da existência. Como se tivesse morrido para eles no mesmo dia em que me deixaram aquele bilhete nojento embaixo do capacho. Você vai dar um jeito. Aquela frase ainda queimava, mesmo agora que eu a tinha ressignificado, transformado, tornado símbolo da minha própria reconstrução. Mas essa mensagem, tão breve e cirúrgica,
reabriu as feridas que eu achei que já tinham cicatrizado. Demorei horas para responder, e quando respondi, fui direto. Quem está falando? A resposta veio em minutos. Sou eu, Vanessa, sua filha, Vanessa. A mesma filha que sorriu no meu aniversário de 60 anos, me abraçou e disse que sempre estaria ao meu lado. A mesma filha que 5 anos depois vendeu minha casa e desapareceu com marido e filhos como se eu fosse bagagem velha demais para levar. A mesma que nunca me procurou nem para saber se eu estava vivo. E agora ali, se reapresentando como se fôssemos estranhos que só precisavam quebrar o gelo. Ela pediu para conversar. Disse que precisavam de mim, que as coisas não estavam fáceis e que talvez, se a gente se encontrasse, pudesse começar de novo. Foi nesse momento que entendi o que estava por trás daquela mensagem. Não era saudade, não era arrependimento, era necessidade. Desespero, talvez. Alguém ali tinha perdido tudo, e agora lembraram que existia um velho que de alguma forma deu um jeito. Um velho que virou livro, que apareceu na TV, que talvez tivesse algo a oferecer. Não um pai, um recurso. Passei a noite em claro. Sentei na rede com farofa aos pés e reli cada mensagem. A sequência era clara. O genro tinha falido. A casa havia sido retomada pelo banco. As crianças estavam com a avó materna. E ela dizia que só queria recomeçar. Recomeçar com quem? Com o mesmo homem que, segundo ela mesma, precisava parar de ser um peso? Eu escrevi e apaguei dezenas de respostas. Pensei em ignorar. Pensei em explodir. Pensei em perdoar. Mas a verdade é que eu não sabia mais quem era aquela mulher. Nem se algum dia ela realmente foi minha filha. Além do papel, do sangue. Porque quem abandona pai velho à própria sorte como... Se fosse entulho, depois volta pedindo ajuda, não vem por amor. Vem por conveniência. Na manhã seguinte fui ao bar. Contei a história pro dono. Pro mesmo que me deu as primeiras chances quando eu não tinha onde cair morto. Ele me ouviu em silêncio, como sempre. Depois disse, você precisa decidir se essa história termina com você ou com eles. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Porque pela primeira vez, eu percebi que estava no controle. Não era mais o homem que implorava por carinho, por abrigo, por atenção. Eu era alguém com nome na capa de um livro, com casa própria, com um cachorro que me reconhecia pelo tom da voz, com raízes. Eu era um outro homem. E aquele outro homem não devia nada para ninguém. Passei os dias seguintes sem responder, mas dentro de mim uma decisão crescia. Eu sabia que o reencontro viria, mais cedo ou mais tarde. Eles não desistiriam tão fácil. Não agora que estavam em queda livre. A questão era como eu escolheria enfrentá-los. E foi ali que eu comecei a escrever uma nova crônica. Uma que talvez nunca fosse publicada, mas que precisava ser escrita para mim mesmo. O título, o dia em que minha filha me chamou de pai, depois de me deixar como um cão na calçada. Porque às vezes chamar alguém de pai é só mais uma forma de pedir um favor. Eu poderia ter ignorado. Poderia ter bloqueado o número e encerrado ali o último fio invisível que me ligava àquela parte da minha vida. Mas alguma coisa dentro de mim, mais curiosidade que compaixão, queria ver com os próprios olhos o que restava daquela família que me vendeu como um móvel velho. Não foi piedade. Foi o tipo de interesse que se tem ao visitar ruínas de um prédio que você mesmo ajudou a construir, só para ver o que sobrou depois da implosão. Mas uma coisa era certa. Eles não pisariam no chão da minha casa. Ali era meu templo, meu abrigo, a prova de que eu tinha vencido sem precisar deles. Não permiti que o passado manchasse o presente. Então marquei o encontro num lugar neutro, frio, sem intimidade. A sala de espera de uma clínica pública onde eu costumava fazer check-ups de rotina. Um lugar com cadeiras duras, parede bege, cheiro de álcool e silêncio constrangido. Perfeito. Cheguei. Antes, sentei na poltrona mais afastada, perto da janela. Levei comigo uma cópia do meu livro. Não para exibir. Era um escudo. Cada página que folheava era uma lembrança de quem eu tinha me tornado. Um lembrete silencioso. Você sobreviveu. Você não é mais aquele homem. Eles chegaram em silêncio. Primeiro a Vanessa, visivelmente abatida. Cabelos presos de qualquer jeito, roupas largas, os olhos fundos como quem não dormia havia dias.
Atrás dela, o marido. Aquele que um dia me chamou de peso morto, no viva voz, achando que eu não estava ouvindo. Ele não me olhou nos olhos. E por último, 2 adolescentes apáticos, os netos que eu nunca vi crescer. Meninos que provavelmente me conheceram mais pelas histórias distorcidas dos pais do que pela memória real de um avô. Ela disse: "Oi, pai." Eu apenas acenei com a cabeça. Não falei. Queria que eles começassem. Que o peso daquilo tudo viesse deles. Ela sentou ao meu lado. Os outros do outro lado da sala. A gente veio aqui porque a voz dela falhou. Tentou se recompor. A gente perdeu tudo, pai. A casa, o emprego, o plano de saúde. As crianças estão fora da escola. E eu não sabia mais para quem pedir ajuda. Fiquei em silêncio. A gente errou, eu sei. A gente foi cruel. Mas foi o Roberto quem teve a ideia. Eu só fui junto. A culpa, como sempre, escorrendo das mãos dela como água suja. Eu era jovem. Tinha medo. Ele disse que era o melhor para todos. Que você ia atrapalhar a nossa mudança. Que seria mais fácil assim. Ela olhou para mim, esperando alguma reação. Talvez um suspiro, um soluço, um sinal de que a velha culpa ainda me controlava. Mas o que ela viu foi um homem sentado reto, com o queixo firme, os olhos tranquilos, porque a verdade é que a mágoa já tinha virado calo. "E agora vocês querem o quê?" perguntei. O marido respondeu, primeira e única vez que falou comigo. "A gente precisa de um lugar para ficar por um tempo, só até conseguir se reorganizar. Podemos ajudar em casa, pagar as contas. As crianças podem estudar aí. Podemos recomeçar. Como uma família. Como uma família." Aquilo ecoou como veneno doce. Era isso que eles queriam reconstruir? A mesma estrutura que me chutou para a rua como se eu fosse peso morto? Eu me levantei devagar. Estava com o livro no colo. Mostrei a capa para Vanessa. O nome estampado ali em letras grandes. "Você sabe o que é isso?" Ela assentiu, baixando os olhos. "Sabe por que isso existe?" Ela não respondeu. "Porque no dia em que vocês me deixaram com um bilhete, eu precisei aprender a me virar. Vocês me disseram, você vai dar um jeito. E eu dei. Trabalhei, dormi no chão de uma borracharia, fui ajudante de bar, contei minhas histórias para uma estranha, virei livro. E tudo isso, sozinho. Eu dei um jeito. E agora vocês querem que eu esqueça tudo isso só porque foi a vez de vocês caírem?" Vanessa começou a chorar. Sincero ou não, pouco importava. Ela chorava por ela, não por mim. "Pai, eu te amo." "Não, você ama a ideia de ter alguém para te tirar do buraco. Mas eu não sou mais esse alguém. Eu sou outro homem agora. E esse homem não mora mais naquele passado. Eles ficaram ali, parados, esperando algo que não veio. Nenhuma promessa, nenhum convite, apenas silêncio. Olhei nos olhos dos meninos. Não tinham culpa, mas não eram meus. Nunca foram. Me virei e saí da sala. No caminho para casa, senti um alívio estranho, como se um peso tivesse sido devolvido. Como se ao dizer não, eu finalmente tivesse dito sim para mim mesmo. A partir daquele dia, não era mais uma questão de perdoar, ou não. Era uma questão de viver sem amarras. Eu não carregava mais ninguém, e finalmente ninguém mais me carregava. Eu pensei que aquele encontro na sala de espera seria o fim da conversa, que o silêncio que deixei para trás seria suficiente para encerrar o assunto. Mas o desespero, aprendi, tem memória curta, e a vergonha, quando empurrada pela necessidade, se transforma em insistência. Nos dias que se seguiram, recebi mensagens, muitas. Algumas longas, ensaiadas, outras curtas, desesperadas. Uma dizia apenas, "Estamos na rua." Outra, com a voz da minha filha gravada em áudio, soluçando e dizendo que eu ainda era o pai dela, que sangue era sangue. O marido mandou uma lista de contas vencidas. Até os meninos, numa tentativa que provavelmente não foi ideia deles, mandaram uma selfie com olhos tristes e uma legenda, "A gente só quer ver o vô." Mas o que eles queriam mesmo não era reencontro, era refúgio. Então, um dia, me esperei por eles, na frente do meu portão. Eu sabia que viriam. Gente assim não sabe perder com silêncio. Eles chegaram num carro velho, os 4 amontoados, magros, cansados. Aquele tipo de cansaço que a vida cobra quando você escolhe fugir das consequências por tempo demais. Vanessa desceu primeiro. Veio com os olhos já molhados, talvez achando que a emoção resolveria o que anos de desprezo construíram. "Pai,
Por favor, a gente não tem mais onde ficar. Ficamos nos olhando por alguns segundos. Eu tinha aprendido a reconhecer rostos quebrados. Eu fui um, por muito tempo. Mas também aprendi que não é porque alguém está em ruínas que você deve convidá-lo a derrubar o que você reconstruiu com tanto esforço. Me escuta bem, filha, eu disse, com a voz firme, mas sem rancor. 5 anos atrás vocês me deixaram com um bilhete que dizia: "Você vai dar um jeito." E eu dei. Eu dormi no frio, com fome. Trabalhei sem nome, sem rosto. Chorei sozinho. E ainda assim eu dei um jeito. Agora chegou a vez de vocês. E eu acredito que vocês também conseguem. Ela tentou se aproximar. Estendeu a mão. Os olhos tremiam. Mas somos sua família. Vocês foram. Hoje eu sou minha própria família. O marido dela bufou. Não de raiva, mas de incredulidade. Como se eu, aquele velho inútil de 5 anos atrás, tivesse ousado dizer não. Como se a única função dos idosos fosse abrir a porta quando o resto do mundo a fecha. Isso é vingança? Ele perguntou. Eu olhei diretamente para ele, não com raiva, com verdade. Não, isso é justiça, isso é coerência. É apenas a continuação da lição que vocês me ensinaram. Cada um se vira sozinho. Eles ficaram ali, calados. Os netos olharam para mim, sem saber se me odiavam ou me compreendiam. Um deles cochichou algo no ouvido do outro, e ambos entraram de volta no carro. Vanessa ainda tentou mais uma vez. Pai, só mais essa. Só pra gente recomeçar. E foi aí que eu disse as palavras que pareciam estar guardadas dentro de mim, há anos, esperando a hora certa. Filha, eu não quero o mal de vocês, mas eu também não vou mais me sacrificar por quem me tratou como descartável. Vocês não perderam tudo agora. Vocês perderam 5 anos atrás. Só perceberam agora, porque pela primeira vez, foi o mundo que deixou vocês com um bilhete. Ela abaixou a cabeça. Chorava em silêncio, sem grito, sem escândalo, um choro doído de quem sabia que, naquele instante, o passado não podia mais ser refeito e o futuro não tinha mais lugar ao meu lado. Fechei o portão. Não bati, não travei com força. Apenas encostei, porque não era uma muralha. Era apenas um limite. Naquela noite não dormi mal. Sentei na rede da varanda com meu cachorro nos pés e olhei o céu. Não havia tristeza, havia paz. A certeza de que, finalmente, eu tinha encerrado aquele ciclo sem carregar mais nada do que me derrubou um dia. Eu não os odiava, só não os pertencia mais. E talvez, pela primeira vez, eles tenham entendido o que significa estar realmente sozinho e o quanto é cruel desejar acolhimento de quem você abandonou quando mais precisava. O silêncio daquela noite me ensinou mais do que qualquer palavra dita no passado. Depois que fechei o portão, sentei na rede com meu caderno sobre as pernas, o cachorro deitado aos meus pés, e deixei a caneta correr. Escrevi como quem sangra, mas sem dor. Como quem finalmente entendeu que algumas cicatrizes não precisam ser escondidas, só respeitadas. Aquela foi a noite em que escrevi o fim, não da minha história, mas da parte dela que ainda carregava o peso de outros nomes. Dia seguinte, levei os cadernos empilhados à gráfica do bairro. Um senhor que já me conhecia da borracharia me deu um sorriso cansado, como quem sabe que os velhos guardam mais do que lembranças. Guardam mundos que ninguém se importa em perguntar. Entreguei os papéis e pedi: quero que encaderne, como da outra vez. Capa simples, só meu nome na frente. Demorou semanas. Durante esse tempo voltei a caminhar pelo bairro, agora mais tranquilo, mais livre. As pessoas acenavam, algumas paravam para contar pedaços da vida, outras pediam conselhos. Eu escutava, não julgava, porque já fui todos eles em alguma fase. O livro ficou pronto numa tarde chuvosa de domingo. A capa vinha lisa, bege, com meu nome em letras pequenas no canto inferior direito. Abri na última página como quem confirma se tudo está em ordem, e lá estava ela, a última crônica, aquela que eu escrevi depois que eles se foram de novo, mas dessa vez para sempre. Eles foram embora sem mim, e eu fui embora de mim mesmo. Hoje, sou outro. E esse outro não cabe mais no passado deles. Repeti a frase em voz baixa como se fosse um mantra. E entendi. A maior vingança é a paz. A maior resposta é não precisar mais explicar. A maior vitória é viver sem querer provar nada. O segundo livro não era para os outros, era para mim. Era meu espelho, meu testamento emocional.
Meu lembrete diário de que mesmo quando você é empurrado para o abismo, pode aprender a voar, ou escalar de volta, devagar, com as unhas sangrando, mas o coração firme. Levei alguns exemplares para o bar. Outros, deixei na biblioteca comunitária. Coloquei na mesa da praça onde costumava sentar para escrever. Ninguém sabia que era meu. Não tinha sinopse, nem foto, nem editora. Só as palavras. E para quem quisesse escutar, bastava abrir. Minha casa ficou mais silenciosa depois daquele dia. Mas não era o silêncio do abandono. Era o da escolha, da maturidade, da autonomia emocional que só vem quando você entende que não precisa mais correr atrás de quem te deixou para trás. Vanessa nunca mais apareceu. Nem o marido, nem os netos. Eu pensei neles, claro. Como não pensar? Mas pensar não era sofrer. Era apenas aceitar que certas pessoas são capítulos, não finais. E que nem todo livro precisa ter reconciliação. Às vezes basta que ele tenha verdade. As flores do jardim continuavam a crescer. O cachorro latia menos, dormia mais. A rede balançava devagar quando o vento passava. E eu, com o segundo livro nas mãos, me sentia leve como não me sentia desde antes dos 65. Muita gente acha que envelhecer é um fim, mas para mim foi o começo da parte mais honesta da minha vida. Aquela que não tem máscaras, não pede aprovação e não aceita migalhas de afeto. Hoje, quando alguém pergunta a minha idade, eu sorrio e respondo: tenho a idade de alguém que aprendeu a viver. Não importa o número, importa o caminho. Se me pedirem um conselho, eu dou um só. Não espere que o mundo te devolva o que tirou. Construa de novo, e dessa vez com as próprias mãos. No fim, somos todos livros. Uns são rasgados, outros esquecidos. Mas os que sobrevivem ao abandono, esses viram relíquias. E eu me tornei um deles. A última página se fechou, mas a história continua em quem lê.